Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. E faça o seguinte, se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreve lá no canal, ativa as notificações e dá aquele like para o algoritmo do YouTube entender que é um conteúdo relevante e entregar para o maior número de pessoas possível. Lembrando também que nós estamos no Spotify e podcast no Spotify é sempre de graça e a gente está sempre levando um assunto sobre saúde e bem-estar. E eu queria agradecer aqui a doutora Denise Nilo. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo. Tudo bem, né? Doutora Denise, a gente vai conversar sobre como envelhecer de uma forma saudável, não é isso? Isso mesmo. A doutora Denise Nilo é geriatra. Sim. E endócrino também, né? Endócrino. E também tem clínica, a gente estava conversando aqui, né? Um pouco antes, que você tem 3 especialidades, né? Isso. Pronto. Então a gente queria agradecer, doutora Denise, a sua participação, tá bom? Aqui com a gente. A gente sabe que nesses dias tão corridos que nós vivemos hoje, né? Você tirar um tempinho ali para fazer algo diferente, a gente fica muito grato. Eu já queria iniciar tirando uma dúvida mesmo. Existe hoje uma forma de se você se cuidar na sua juventude, para quando você chegar na fase da terceira idade, né, que as pessoas falam, quando você tiver idoso, você ter uma qualidade de vida melhor? Sim, sem dúvidas. Primeiro, eu que quero agradecer o convite. Eu acho que envelhecimento saudável é um tema que interessa a todos, né? Porque é a única certeza que nós temos na vida, né? Que vamos envelhecer. Sim. E se não envelhecer é porque algo ruim aconteceu. Algo deu errado. Se tudo caminhar bem, a gente vai envelhecer, né? Isso. Então, é um prazer estar aqui com você falando sobre o tema. E sim, existe o que nós podemos fazer, né, para que esse processo aconteça da melhor forma possível. Eu costumo dizer para os meus pacientes que, assim, vamos fazer um paralelo. Uma vez eu escutei uma geriatra fantástica falando algo que a Ana Cláudia, que ela falou assim, que me chamou muita atenção. Ela falou assim, olha, quando, digamos que você vai para o deserto, você descobre que você vai para o deserto, você não se prepararia para ir para o deserto? O que você faria? Você levaria protetor solar, levaria água, né, água, bastante água, e à noite a temperatura do deserto fria, né? cai, né? Então você levaria agasalho. Aí imagine que você chegou lá no deserto e você vira para mim e falou: esqueci a água, esqueci o protetor solar. Então, assim, eu achei esse exemplo muito interessante, porque e aí você pode ter outros pensamentos, por exemplo, você vai morar no Japão, onde tem terremoto. Você vai construir sua casa de uma forma com outro alicerce, os móveis vão ser fixos, existe uma preparação para que, acontecendo aquele terremoto, vai realmente impactar o mínimo possível, né, na sua residência. Você se preparou para aquilo ali. Por que na nossa velhice, na terceira idade, você não se prepara? É verdade. E aí vai chegar lá e você vai falar, não, mas eu esqueci o protetor solar, né? É mais ou menos isso. E eu achei bem interessante esse paralelo, porque eu sinto muito isso na prática, conversando com alguns pacientes, graças a Deus não todos, que não existe essa preparação. Você vai vivendo ali no automático e você não pensa sobre isso, né? Acordo, tenho aquela mesma rotina e eu não me preparo. E assim, uma coisa que eu escuto muito pouco falar, mas que eu sempre falo para o meu paciente, que uma coisa que é muito importante é o planejamento. Para tudo na vida. Quando você tem planejamento de tempo, planejamento faz com que você não faça exatamente isso que nós estamos conversando. Viva sem se preparar, sem a preparação. Então, por exemplo, eu vou trabalhar no outro dia. Eu não preciso me planejar, então eu vou pensar o que eu tenho que fazer. Eu vou trabalhar, então eu separo minha roupa,
eu pego água, a minha garrafinha de água, eu preparo o meu lanche do dia, porque se eu não for almoçar, né, eu não vou almoçar em casa ou vou almoçar em casa, eu me preparo para aquilo ali. Eu tenho uns lanches no intervalo. Se eu não tenho essa preparação, o que que vai acontecer? Eu vou agir no automático. Eu não vou tomar água, eu não vou me alimentar adequadamente, eu não vou, enfim, eu não vou, vou fazer exatamente aquilo que eu não planejei. Então, eu acho muito interessante falar sobre planejamento. Eu acho que é uma coisa inicial para o envelhecimento saudável. É porque a gente tem uma péssima mania de ser muito imediatista, né? Nós somos assim, nós vamos resolvendo aquilo que vai surgindo. E a gente planeja coisas curtas, por exemplo, como você falou, você vai fazer vai ter alguma atividade que você vai ter que ter um lanche, então você se prepara ali antes para levar e tal, direitinho. Mas a longo prazo é um pouco difícil, né, gente? Porque a gente iniciou falando aqui e realmente é isso. Se tudo der certo na nossa vida, nós vamos envelhecer. E a gente sabe disso, né? A gente tem essa noção que a gente nasce, cresce, envelhece e vai, né? Mas tem essa dificuldade. Nos pacientes que você tem hoje, que você é geriatra, então você já conversa, já tem ali na prática muitos idosos, né? Sim. Eles se prepararam. Assim, se você fosse dar, não percentual, porque não dá para dar, mas a maioria tem essa preparação ou não? Chegaram quando menos esperaram, rapaz, envelheci, né? E agora? Infelizmente a resposta é não. A maioria não se prepara. A maioria. E a gente pode falar de estatística também. Sim. Se você for pensar em estatística, né? Qual a recomendação mínima de atividade física pelo Colégio Americano? 150 minutos por semana. Quem faz 150 minutos por semana? 30%. Então isso não é preparação. Então, não, eles não se preparam. E uma coisa interessante que você falou, que eu falo muito na minha consulta, claro que não tudo na primeira, porque é uma consulta geriátrica, endocrinológica, uma consulta longa, que a gente aborda vários pontos, mas eu sempre falo, você tocou, não sei se você percebeu, você falou assim, um prazer imediato. Longo e curto prazo. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, que as metas não precisam ser a longo prazo, as metas podem ser a curto prazo. Você não precisa mudar drasticamente algo, mas você precisa ter pequenas mudanças e constantes. Boa. Né? Então, por exemplo, o meu paciente chega, digamos, com obesidade grau 3, uma obesidade mais grave, e aí ele fala, agora a minha dieta vai ser muito intensa. Ah, doutora, nem se preocupe, que a partir de agora a senhora vai... Não, calma. Comece tomando água. Entende? Sim. Você toma água? Não, pois 5% aí do seu peso pode ser retenção hídrica. Talvez um pouquinho menos, mas comece tomando água. Que tal você tomar ali no mínimo 35 ml por quilo, 2,5 litros, né? Vamos começar com pequenas mudanças, no mínimo, né? Isso é o mínimo que você pode fazer. Que tal a gente começar, né, diminuindo a quantidade de gordura trans, que é aquela gordura hidrogenada, que muitas vezes são pequenas mudanças mesmo. A pessoa come um pacote de recheado todo dia e quer Tem muita falar... gordura trans ali. Muito, né? Então, você tem biscoito, recheados, o Nescauzinho de toda manhã. Então, calma. Vamos começar tirando o Nescau da manhã? Que tal a gente começar tirando o recheado? Começar tirando o bolo. E aí são pequenas mudanças. E eu sempre falo muito para os meus pacientes, que é a questão do prazer imediato, que nós estamos conversando, né? Que quando você entende que o prazer imediato vai acontecer muitas vezes não sobre o seu controle, você se prepara para aquilo. Doutora, não entendi o que você está falando. Aí eu explico. Por exemplo, nós agimos muito no automático. Eu vou para o trabalho, todo dia para o mesmo trabalho. Você não vai pensando exatamente o que é que você vai lá, se o seu carro, né? Meu carro é automático, mas se fosse, você não ia, vou passar a primeira, vou passar a segunda. Tudo no automático. Muito no automático. E na nossa alimentação, no dia a dia, também é muito no automático.
E o que que acontece? Se você não se preparar para aquilo ali, você vai realmente manter aquele hábito. Então, o que que eu falo para o meu paciente? Não tenha perto de você aquilo que você sabe que você vai consumir. Não, doutora, mas olha, eu tenho, mas eu só como no sábado e no domingo. Não. Não é verdade. Não, na primeira fraqueza você vai lá e pega. Então não pode ter em casa. É igual o alcoólatra, né? Não pode evitar o primeiro gole, né? Exato. Então são essas pequenas questões de, olha, não tenha em casa, comece tomando água, vamos um hábito de cada vez, porque você vai muito, agora eu só como pão integral. E não boto um ovo dentro do pão. Então vamos começar botando uma proteína dentro desse pão para dar mais saciedade. Então, eu acho que essa mudança radical, muitas vezes eu percebo que afasta a pessoa da vida saudável. E eu tô gostando muito de um movimento dos nutricionistas, né? Que tá maravilhoso, falando muito sobre isso. Olha, calma. Você não precisa tirar tudo, de forma alguma. O alimento não precisa ser o vilão, mas você precisa viver em equilíbrio. A gente conversou aqui com alguns nutricionistas já. E teve e todos estão falando nessa linha, foram nesse movimento aí que você falou, né? E teve uma que a gente conversou, que ela falando dos 4 passos para uma vida mais saudável. E ela disse que o primeiro é você, antes de qualquer coisa, antes de você correr para o nutricionista, correr para uma academia, correr para comprar coisa saudável, antes de fazer isso dessa forma muito radical, é você ter que entender qual a pessoa que você quer se transformar. Primeira coisa que você tem que fazer é isso. Eu achei isso interessante, realmente. É você se visualizar e se identificar e começar a querer entender que pessoa que eu quero me transformar. Essa pessoa, ela tem, ela consegue caminhar sem cansar, essa pessoa, ela consegue brincar com seus filhos sem ficar ali ofegante, essa pessoa consegue ser feliz se alimentando daquilo que ela tem prazer, essa pessoa tem prazer na vida, essa pessoa se exercita, como é a pessoa? E aí dessa pessoa que você se visualiza, você começa a traçar, planejar, né, traçar estratégias para poder chegar nessa pessoa, que aí isso engloba alguns tipos de atitude, que entra a questão de alimentação, de atividade física, mas sem isso você não consegue. E eu achei muito interessante, é verdade, porque a gente fica muito preocupado no que tem que fazer e esquece, na realidade, o que é que a gente está almejando, né? Exato. Nossa, eu acho isso perfeito e na verdade, eu vivo isso, tá? Eu costumo falar para os meus pacientes que eu nunca vou falar algo para eles fazerem que eu não faço. E se você pegar aqui meu bloco de notas, você vai ver exatamente que eu tenho meta para tudo. Boa. Né? E por isso que eu falo que as pessoas vivem muito no automático. E se elas decidirem essa mudança, já vai ser algo assim transformador na vida. Por quê? Porque você tem que ter meta clara e bem definida para tudo. Isso eu acho que para tudo na vida, para o lado financeiro. Então você não se prepara, né? Ao menos é para se preparar, né? Tem um investimento, as pessoas mais conservadoras, né? Ainda poupança e tal. Mas, sei lá, uma previdência privada, você não faz essa preparação financeira, mas essa preparação não é feita de qualquer forma, ao menos não é para ser realizada de qualquer forma. Você escreve, olha, você quer o quê? Em tanto tempo, ter tanto na sua conta, então você precisa se preparar, você precisa escrever uma meta clara e bem definida. Por que você não faz isso para tudo na sua vida? Mas, infelizmente, a maioria das pessoas... E é por isso que eu falo, um grande passo para mudar a vida, além de ter metas claras e bem definidas, é você entender que você não é todo mundo. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem sucesso profissional, a maioria das pessoas não tem sucesso financeiro, a maioria das pessoas não tem sucesso no casamento, e aí você vai na manada, você vai na maioria. E a maioria, o que a maioria faz? A maioria come gordura trans, a maioria não dorme direito, a maioria não faz atividade física e a maioria vive sobre um estresse tremendo. E aí você acha que como você tá num meio onde todo mundo faz isso é normal. Você normaliza. Pode ser comum, mas não é normal. Não é normal. E aí quando você traz essa percepção
né, clara da meta que você tem na vida e que isso não é normal. Você não normaliza, você começa a ter uma visão mais crítica, mas é aquela crítica para o bem. Não aquela crítica para você ficar julgando o outro, mas aquela crítica que você olha assim, ó, fala, isso eu não quero para minha vida. Um passo para a transformação em todas as áreas. Você fala, eu já sei o que eu não quero. As pessoas não sabem, na verdade, nem o que elas não querem. Então, quando você não sabe o que você não quer, você não sabe. Você vai viver ali, naquele dia após dia. Então, não, o que eu quero? Que é isso que você está falando, que eu sim concordo plenamente. Eu quero ter uma velhice saudável, eu quero ser funcional e independente. As duas coisas que a gente mais fala na geriatria, independência e autonomia. Você pode até ter autonomia, mas talvez você pode não ser independente. Autonomia é a capacidade de dizer o que você quer, para onde você quer ir, a sua, né? Mas a independência você precisa ter ali a performance física. E como é que você me fala que você quer independência e autonomia, no mínimo é contraditório, e você não faz atividade física? É a mesma coisa. Você não se prepara para ir pro deserto, né? Não, é a mesma coisa você falar, ó, eu quero chegar com 70 anos com tantos milhões na conta. E o que você fez com 20? Entende que é contraditório? Mas se a gente não traz isso para consciência, amanhã a gente acorda e não faz atividade física. E o que eu achei, e é o que eu acho interessante, assim, é porque a gente acha que a fase idosa, que a terceira idade, vai ser o momento que você vai passar de um portão, pronto. Agora eu saí da minha juventude, estou entrando na velhice. Tem um ritual para isso, mas não vai existir esse ritual, né? Quando menos esperar, você tá lá, né? É a mesma coisa que você estava da infância para a adolescência. Você não lembra de ter um ritual ali que você pegou e participou e todos, pronto, agora você é adolescente. Não, você foi se transformando, menos espera você passou da fase da adolescência e quando menos espera você estava na fase adulta. Claro que tem a idade ali que você consegue mensurar isso, né? Mas a vivência disso é no dia a dia. É o dia a dia que você está vivendo ali. E se você tem... se você quer, imagino eu, e você falou isso, agora comprovou, se você quer ter uma velhice saudável, você tem que estar saudável agora. Você não pode esperar chegar lá, pronto, agora eu vou me cuidar, né? Para que isso aconteça. E quais são as etapas, vamos dizer assim, o que é que a pessoa que ainda não está na fase de idoso, porque o idoso, pelo que eu entendo, é acima de 60 anos. Sim, é considerado pelo IBGE, a partir de 60, né? Mas nos países, né, desenvolvidos, eles consideram 65 anos. 65 anos, né? 60 anos hoje é muito jovem, né? Muito jovem. É muito jovem. Você para assim, olhar 60 anos. Mas enfim, então, quais são os passos que as pessoas que estão na juventude ainda, até os seus 50, antes de chegar aos 60, tem que ter esse cuidado para poder chegar nessa fase da melhor maneira possível? Perfeito. A gente começou falando sobre o reconhecimento. Primeiro você quer reconhecer a necessidade de mudança. Você vai para um deserto, então se prepare então aqui. Comece reconhecendo. A mudança é hoje, tá? Então vamos começar assim, ó. Eu vou comprar uma garrafa de água e vou encher essa garrafa e eu vou tomar 2 litros de água. Pronto, começou. Água realmente faz bem, doutora? Assim, água é fundamental para tudo que você imaginar. Olha, até, ó, por exemplo, só para você ter uma ideia bem básica, o nosso centro da fome, né, chamado hipotálamo, é o mesmo centro que regula a sede. Se você não tomar água, às vezes você confunde fome com sede. Olha e aí você acha que tá com fome e na verdade você tá com sede. O nosso rim, como é que vai funcionar adequadamente o rim? Como é que vai eliminar as toxinas do corpo? Então, a retenção hídrica que acontece pelo simples fato de não beber água. Então, pronto, a gente vai começar falando sobre reconhecimento, né? Eu reconheço que eu quero uma mudança, então quais são os passos? Pronto. Qual é a vida que eu tenho hoje? É importante você entender.
Porque amanhã você vai acordar e vai fazer exatamente a mesma coisa. Por que você vai fazer exatamente a mesma coisa? Porque é assim que o nosso cérebro funciona, ele funciona no automático. Então, se eu não tenho um reconhecimento, então eu vou pegar tudo que tem na minha casa que eu acho que não é saudável e eu vou afastar daquele ambiente. É o primeiro ponto. A mudança, né, e o reconhecimento para a mudança. Eu vou escrever uma meta clara, bem definida, o que é que eu quero para minha vida. E aí eu começo, eu falo assim, olha, tudo começa pelo sono. Eu costumo dizer que o sono é onde você regenera tudo, é onde você recomeça, é onde você dá o start, né? Então, se você não dorme bem, o outro dia você estar cansado, indisposto, e aí chega paciente falando, doutor, eu acho que eu tô com deficiência de vitamina. E aí você vai conversar com o paciente tem insônia, o paciente não dorme bem. Não dorme bem, né? E aí você, claro, tem que investigar qual é a causa da insônia. O paciente está deprimido, está com transtorno ansioso, tem síndrome das pernas inquietas, tem apneia do sono, é algum remédio que está tirando o sono, né? Você tem que fazer uma investigação. Ou é só uma higiene mesmo do sono inadequada. Toma café depois das 15 horas. Então, assim, você, claro, vai ter que fazer essa investigação. Mas se ele não dorme bem, invariavelmente, no outro dia, existe uma indisposição. Qual é a média de sono, assim, de horas? Porque alguns falam 8, outros falam 6. Eu nunca... Existe na realidade ou é de pessoa para pessoa? Existe. Por que que existe? Porque, assim, existe uma média, né? Por isso o nome média. A gente diz que um adulto, né? Você tem uma média ali de 7 a 9 horas de sono. Então, por isso que todo mundo fala média, por isso que falam 8 horas. Isso é uma média, né? 7 a 9 horas, isso vai variar bastante. Mas, por exemplo, tem os dormidores curtos, que é a minoria. Eu mesmo conheço uma pessoa, né? Na verdade, um familiar, que ele é um dormidor curto, mas ele é exceção. Ele dorme 4 horas e ele no outro dia tá disposto, feliz e seguindo a vida. Vivendo. 4 horas só por noite. Mas ele é exceção. A grande maioria. Agora vamos para só para eu completar o raciocínio. O idoso, isso muda no idoso. Naturalmente, no processo do envelhecimento, existe uma redução da necessidade do sono. Novamente, isso acontece para todos, medicina não é matemática. Então, a gente tem uma média de sono do idoso para 6 horas. Só que o sono do idoso pode ser mais fragmentado, existem algumas particularidades. Então, quando o paciente me diz que está com insônia, eu não coloco um remédio para ele. Eu vou conversar. Peraí, me explica como é o seu sono. Vamos lá. Aí, primeiro eu vejo se ele toma café, se ele toma Coca-Cola depois das 14 horas. Eu vejo se ele usa o celular à noite. O celular atrapalha, né? Eu avalio se tem algum remédio que está atrapalhando o sono dele. Às vezes usa um descongestionante nasal, usa um corticoide, usa um beta-bloqueador à noite. Aí eu avalio, vem cá, você tem alguma coisa para pensar em síndrome das pernas inquietas? Aí eu avalio ronca à noite, como é que é? E aí a gente vai avaliando. Não tem nada disso, vamos para o segundo ponto, né? Tem cochilos diurnos e tal. Então é uma avaliação bem extensa. Mas, se você não dorme bem, o que vai acontecer com o seu corpo no outro dia? Não vai ter memória, não vai ter atenção no que você está fazendo. O seu corpo vai ficar indisposto, você não vai... O seu corpo é uma máquina que precisa do sono, então você não pode negociar o seu sono. Você tem que... E se você vai levando, então, por exemplo, qual é a média? Eu sei quantas horas de sono. Eu preciso dormir 7 horas. 7 horas. Eu não negocio. Então, eu sei exatamente assim, tem um dia na semana que eu tiro para sair eu e meu esposo. A gente tem um momento e tal, e com amigos e tal. Eu digo, esse dia acabou, eu não preciso dormir essas horas. Mas nos outros dias, as minhas filhas dormem no mesmo horário. Eu não coloco elas para dormir cedo só porque elas precisam crescer por conta do GH, não. Eu coloco elas para dormir cedo porque eu me programo, porque na hora que elas vão dormir, eu vou separar meu horário para estudar.
E 10 horas eu tô dormindo. Tá deitado. Tô Elas têm dormindo. quantos anos, as suas filhas? Eu tenho uma de 2,5 e outra que vai fazer 6 agora. Eita, 2,5, mas ela tá dormindo cedo, é? Tá Dou. conseguindo. É claro que nos primeiros 2, graças a Deus, porque cedo tem- e a noite toda. É, porque assim, você Mas eu passou por um período. Porque de madrugada ela não acordava, não. Demais. Mas Né? aí é um período, É um né? período, É um não é a período. vida toda, né? É, Porque se fosse a você gente morria, né? Não, tinha- morria, não existe. não existia pai e mãe. Mas você porque sabe não- que as pessoas não têm essa percepção mínima de tudo bem, eu estou passando pelo processo, não acha que é normal. E você naturaliza aquilo que não deveria. Não é. Então você precisa dormir, não negocie seu sono. Você quer ter uma vida longa? Não negocie seu sono. Aí depois vem para os outros pontos, né, que eu gosto muito de falar, manejo do estresse. Por que que eu amo falar sobre isso? Porque hoje nós estamos numa era onde é proibido desacelerar, né? Tem aquela frase que eu detesto, enquanto os outros dormem, Eu trabalho, eu né? trabalho, Trabalho enquanto os outros dormem. E morra também, né? Com o pelo tempo. amor de Deus, não, você precisa dormir, entendeu? Enquanto os Então, outros dormem. exato, não existe isso, né? Então, você precisa desacelerar para dormir e tal. E aí, eu falando sobre essa questão do estresse, isso que estão impondo na sociedade, que você Tá não muito pode parar, que você não tem que ter um tempo para você. Não, tem um livro que eu gosto muito, que chama O Poder do Agora. Ah, eu já li. Esta semana eu tava em casa tomando meu café da manhã com meu esposo. E aí, eu tô falando isso porque a gente tá falando sobre isso. Aí eu falei assim, meu amor, escuta o passarinho aqui, olha que lindo esse canto do passarinho. E aí, quando eu terminei de falar isso, ele falou, meu amor, tá bom, passarinho, mas ó, Eu tenho você que- precisa levantar pra deixar. A vida tem que continuar Você aqui, tá né? ali, um passarinho, mas assim, você precisa levantar para levar para minha filha não chegar atrasada. Mas o que eu quero dizer? Você tá aqui, você não tá aqui comigo. Não tá mais, né, cara? Você precisa de presença. O manejo do estresse, eu percebo muito que a vida, né? Isso a terapia cognitivo-comportamental faz com muita perfeição. Até técnicas de relaxamento, yoga, meditação, que tem comprovação científica, tá? Você botar no PubMed, você vai ver vários trabalhos bacanas falando sobre isso. E eles trabalham muito no poder do agora. Você não tá aqui comigo? Então você tem que estar comigo. Você não tem que estar pensando, né? Tem esposa? Não, Sim, tem né? Então, tem esposa, esposa, filho. filhos. Não tem que estar pensando na esposa, nos filhos, no que quem vai vir, quem é a próxima convidada. Você tem que estar aqui comigo. Então, as pessoas não estão por inteiro vivendo o momento. Né? Que é a frase, né? O futuro leva à ansiedade, aquele pensamento sempre, só pensando no futuro. E o passado leva à depressão. Então você tem que Ficar estar remoendo aquilo pelo ali. menos 70% do seu tempo aqui, que é o que você tem. Na realidade, eu li esse livro também, ele é fantástico, assim, ele tem uma pega. E é interessante ele que você vai lendo e você vai questionando algumas coisas, e ele vai, depois ele Vai te dando as respostas do seu questionamento. Esse cara tá me vendo aqui, é muito bacana. E eu achei interessante porque ele alerta para isso, que o futuro e o passado não existem. Né? É meio chocante, assim, futuro e passado não existem, não existem. O que existe é agora. O que existe no futuro é um pensamento que você está levando para o que vai acontecer. Mas não existe. E o passado foi algo que ocorreu e que não está mais ali, não é palpável. Então, que você... Né, ele fala... E eu achei... Isso é uma lição mesmo, assim. E hoje a nossa vida, doutora Denise, eu venho observando, ela faz o possível para tirar a gente do agora. Ela está fazendo isso, a tecnologia, né? Como um celular, exatamente. Isso daqui, você está aqui... E se eu abrir aqui e for para, eu vou começar a estar em outros ambientes respondendo problemas de pessoas que não estão nem aqui, situações que eu não estou vivendo agora no momento, mas estou resolvendo, vendo a vida de alguém que está acontecendo ali. Então, ele tira você desse momento. Uma coisa terrível que eu acho que acontece hoje. A gente teve uma conversa aqui com uma psicóloga sobre ambiente de trabalho, essas coisas, como está hoje o mercado. E hoje está acontecendo um fato de você estar se divertindo com seus amigos
em algum canto, num restaurante, e você está resolvendo um problema de trabalho. Você consegue fazer isso hoje, né? Você para, ou só responder essa mensagem aqui. Se você está respondendo, você já está trabalhando, né? Então, as pessoas não estão mais vivendo aquele momento. E uma das dicas que você dá para você envelhecer bem, então, é viver o agora. Exato. É isso aí. Por isso que eu acho que E aí o estoicismo fala sobre isso, né? Que tem coisas do estoicismo que eu acho muito lindo, que ele fala assim, foque no que você tem controle, né? E aí, assim, eu tenho uma solução para isso, né? Então, o que a gente não sabe viver o tédio? As pessoas, o que as mães estão fazendo hoje, eu não tô nem aqui para julgar, eu tô aqui pra gente tentar achar soluções, né? A minha filha tá chorando, tá aqui, ó, filho, celular. Entendeu? É mais fácil. Então, vamos procurar uma solução para isso? O que eu vou te dizer o que é que a doutora Denise faz. O que eu faço? Hoje é muito fácil. A gente programa no celular, né? A partir de tal hora, meu celular desliga. Ele desliga? Não consegue mais. Então, assim, vou te dar um exemplo. Eu sempre estudo, quando as minhas filhas vão dormir, eu vou ler, ou vou estudar alguma coisa mesmo técnica e tal, ou como eu te falei, eu amo a leitura, então eu vou ler alguma coisa. E aí é um momento que meu celular desliga. Por quê? Porque lembra do que eu falei do hábito, né? A dopamina faz muito isso com a gente. Você pega no celular sem perceber. Aí na hora que eu pego, tá desligado. Mostra assim, ó, depois se você quiser, eu mostro essa função, é muito bacana. Você está desligado a hora do trabalho, você pode botar a hora do descanso, né? E aquele momento, porque muitas vezes a pessoa não faz isso de propósito. Né? Parece até falta de educação. Isso me incomoda de fato quando eu tô com os meus amigos. Claro que eu escolho muito com quem eu vou estar e quem vai estar. E eu acho que isso é importantíssimo. A gente depois pode até falar sobre uma coisa que é conexões sociais, né? Você tá conectado em algo. Isso, inclusive, é um fator para envelhecimento saudável. Mostra que as pessoas que têm amizades, pessoas que têm conexões sociais, quando você vai ler sobre isso, eles falam muito assim, conexões sociais. São pessoas que têm menos predisposição a doenças, e a gente pode discorrer sobre isso, mas só concluindo a linha de raciocínio, você pode simplesmente ter a intimidade de falar, olha, não, o meu esposo, eu posso falar com meus amigos mais íntimos. Eu falo, nós vamos sair para jantar, meu amor, agora, celular no bolso, não é nem aqui, ó, por quê? Porque isso é um hábito, você pega sem nem saber o que está acontecendo. Então, eu acho que são essas pequenas mudanças que têm uma transformação na nossa vida absurda, porque você dorme melhor, porque o celular vai desligar, então você não tem a melatonina, né, não vai te atrapalhar, a produção da melatonina não vai... Que a luz não vai ficar ali. A melatonina vai trabalhar ao seu favor, né? Você vai ter o seu momento de descanso cerebral, vai ter seu momento de leitura, mas sabe o que eu percebo, né, nessa linha, que as pessoas não sabem a prioridade. Quando você age, que é novamente aquela questão de agir no automático. Você tem muito... Eu vou te dar um exemplo. Vamos lá, qual é a prioridade da sua vida? No caso, né, espiritual, Deus, quem é cristão, quem não é, a gente respeita e tal. Aí Deus, família e trabalho. Bom, você já sabe o que é. Fica fácil tomada de decisões. Então, se é Deus, fica mais fácil você, será que eu leio a Bíblia ou será que eu escuto, que eu vou... Não, então você vai ler, vai tirar seus 20 minutos, seus 15 minutos para escutar uma palavra. Então, quando você tem exatamente a noção de qual é a sua prioridade, você começa a parar de se perguntar o que eu faço primeiro, para onde... Então, eu acho que tem que ter mais definição para você saber exatamente qual é o caminho que você vai seguir. E o estresse, tanto esse celular está causando muito isso, o pensamento acelerado, mas eu acho que o ambiente que você vive. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da doutora Denise, não eu vou falar de mim, né? Não vou falar de caso. Eu sou uma pessoa que eu detesto que me tragam um problema e não me tragam a solução. Então, se você, a não ser que eu estou dentro de uma consulta, entende? Aí eu não tô, eu tô como doutor, eu tô, inclusive, ali recebendo para resolver o problema. Mas se você trabalha comigo e você vai chegar e falar assim, ó, aí eu vou dizer, e qual é a solução?
objetividade. Isso diminui o estresse. Já viu? Problemas no casamento acontecem muito por isso. As mulheres não são muitas vezes objetivas. E aí querem ir na época de... Não, vamos objetivar, porque a gente precisa ser feliz. Então, não vamos problematizar o que não deve ser problematizado. Então, acho que a objetividade, a clareza do que você quer, a percepção do agora. E como é que você consegue tudo isso? Leitura. A questão é que você acreditar que você já sabe tudo é o primeiro passo para não mudar. Então, por que você não pode aprender? No momento que você abrir o poder do agora, e agora eu tô lendo Hábitos Atômicos, eu tô me dispondo a melhorar como pessoa. No momento que você fala, ó, doutor, eu vou fazer uma terapia cognitiva, comportamental, até uma psicanálise, você está se predispondo a melhorar como pessoa. No momento que você vai fazer um yoga, eu vi aqui tem do lado, eu tô querendo aprender a respirar. Olha a importância de respirar. Então, eu quero melhorar, eu quero manejar meu estresse. Se eu cheguei a um ponto onde hoje eu sei lidar com o estresse de uma forma muito positiva. Doutora, você não se estressa? Claro que eu me estresso. Mas se você me perguntar quantas vezes por semana eu me estresso, é muito pouco. Mas foi da noite para o dia? Não. Não, né? Eu tive que fazer terapia, eu tive que fazer curso de evolução pessoal, e eu não ganho nada para falar, mas eu fiz um curso fantástico chamado Método CIS, né? Com Paulo Vieira. Paulo Vieira, enfim, eu fiz, na verdade eu fiz outros também depois disso, eu fiz muito curso de evolução, mas por que eu fiz tanto curso? Porque eu entendo que eu sempre posso aprender mais, aprender melhor a gerenciar meu tempo, a gerenciar meu estresse, a ser mais calma, a ter resiliência. Eu acho isso importantíssimo. Sono, manejo de estresse. Beber água, você falou no Beber início. água. Você não vai esquecer. É porque eu bebo muita água. O meu primeiro trabalho, eu era bem jovem, eu comecei a dar aula de informática para criança. E aí eu falava muito e ficava com a garganta seca e ficava sempre com a garrafinha ali do lado pra garganta. E aí eu criei esse hábito. Assim, é como se... Aí os meus outros trabalhos, que não eram... Eu parei de dar aula, fui tendo outras atividades, mas mantendo o mesmo hábito. E aí vem a questão do hábito, né? De ter sempre uma água. Então, eu tô aqui com água. No escritório, quando eu tô trabalhando, passo muito tempo trabalhando no computador. Uma garrafa de água do lado. Eu tô sempre... água, pronto. Quando você falou o primeiro ponto aí, rapaz, a água vai... Aí a questão do sono... Eu vejo realmente que é muito importante. Na realidade, esses podcasts que eu venho participando aqui, que é sobre saúde e bem-estar, eu tô conversando com vários profissionais, ficando expert nisso, mas eu tô ficando também, assim, é uma crise existencial, porque Nunca é tarde para mudar. Né? Porque eu percebi o quê? É um tripé que a vida tem, que é para você ter uma boa qualidade de vida, né? Não só viver, mas aproveitar. Sono, alimentação e atividade física. São três... Quando você consegue manter esses três pilares, aí você consegue se sustentar nessa vida. E aí Nani, que você falou aí, para envelhecer você tem que fazer isso e acrescentar aí, algumas pessoas, quando eu falo dos três pilares, algumas pessoas falam isso, e acrescentar a saúde mental, né? Perfeito. Que aí é a questão do estresse, porque hoje em dia é muito difícil. Hoje, a vida que a gente vive hoje tão acelerada, parece que hoje é mais... O correto é você viver dessa forma acelerada, senão você não acompanha. Isso causa estresse, né? Hoje eu acho que a grande dificuldade hoje é manejar esse estresse aí, como você falou, mas as dicas que você deu, se a pessoa seguir, que é o difícil, Mas é isso, é porque se a gente tenta pensar que eu tenho que ir igual a todo mundo, se eu vou olhar ao meu redor, a maioria das pessoas não fazem isso. Então, eu tenho que ser crítica nesse ponto, é o primeiro passo. Você vai olhar, mas como? Se todos os meus vizinhos, Não, mas olha, a vida que o seu vizinho tem, a vida que você gostaria de ter, se a resposta for não, acabou, não vá se basear por ele. Né? Então, o que eu quero para minha vida? Então, eu quero isso, não. Então, não quero saber o que ele faz. Eu quero saber o que eu vou fazer.
Porque senão você normaliza, como você está falando, sem perceber. Porque a vida é assim, não, a vida não é. A gente deixa tá deixando a vida assim. Então, eu não me permito, eu me permito, claro, algumas vezes, porque eu sou humana, mas eu não aceito estresse. Eu não normalizo briga, eu não normalizo grito, eu não normalizo estresse. Isso é a exceção. A exceção. Então, se você é normal brigar com o marido, não é normal. É normal bater, é normal gritar com o filho? Não, meu amor, não é normal. Você começa a normalizar o Vamos ver onde eu estou errando aqui, vamos sentar e conversar, vamos ressignificar aqui as coisas, é um ponto, assim, crucial. E olha que bacana, a gente está falando disso, aí a gente pode linkar, porque eu acho que tudo é um link, né? Linkar com duas questões, conexões interpessoais, que diminui o estresse mental. E você, quando você socializa, você tem amizades, olha que bacana, a gente tem estudos bem realizados assim, né, porque hoje cada vez mais está tendo muito estudo na área de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, e que mostra que as pessoas que têm essa comunicação maior, essa relação mais social, elas são pessoas que têm menos doenças neurodegenerativas, como a demência de Alzheimer, que é a mais comum. Então, o que a gente tira de lição? Por que isso acontece? A gente tem algumas percepções. Pode ser porque essas pessoas, elas têm uma preocupação maior com a saúde, pode, porque se você tem amigos, você tem uma preocupação, você fala sobre saúde, pode ser porque você é mais feliz, você tem menos depressão, você tem menos ansiedade, a gente sabe que depressão e ansiedade é um fator de risco para demência. Pode ser porque você socializando mais, né, você acaba mesmo diminuindo o estresse. Então, esse ponto, essas questões, você vê que são interligadas. A atividade física, não dá para falar de envelhecimento saudável e não falar de atividade física. A gente sabe que libera neurotransmissores da felicidade. E como é que você não quer? O que é mais importante do que ser feliz, né? Assim, atividade física. É um remédio ali que você tem gratuito. Mas eu não gosto de atividade física. Meu bem, quem gosta? Tudo bem, eu não odeio. Hoje eu aprendi a fazer atividade física sem odiar. Antes eu ia na força do ódio, hoje eu já... Mas dizer que eu amo é ficar deitada, né? Lendo livro e tomando café preto. Amo. Né? Sem açúcar. Mas não dá para viver assim, né? Mas não dá, então você tem que fazer o que precisa ser feito. Eu falo muito entre amigos, né, que pessoas que têm sucesso na vida, eu tô falando sucesso em todas as áreas, no casamento, espiritual, financeiro, às vezes você tem sucesso em uma parte, não tem tanto no outro, mas o caminho é o mesmo. Elas não fazem o que querem, mas elas têm a vida que desejam. E quem não tem, faz o que quer, que é a busca pelo prazer imediato, mas continua exatamente com a vida que não gostaria de ter. Então, quando a gente tem essa percepção clara e bem definida, então eu vou fazer o que eu não quero. Vai durar 40 minutos uma atividade física. Olha que bacana. Você sabia que a marcha do idoso é um preditor de risco de mortalidade? A caminhada dele. Já ouviu falar nisso? Sim. Pois Por causa de quedas, né? Eles caem, alguma coisa do tipo. A performance também. A gente tem marcadores de mortalidade, digamos assim. E um dos marcadores é a performance física, o status físico da pessoa. Então, sabe aquele teste da esteira que você faz, né? Para ver, você tem... Se você observar, já fez alguma vez, você vai ver que tem os METs, né? Que o paciente tem lá. Quantos METs? O que é isso? É a quantidade de oxigênio que você liberou para o exercício físico. E a gente sabe que para cada MET que aumenta, você tem uma melhora, uma redução da mortalidade. E como é que você aumenta essa capacidade de oxigênio ao fazer atividade física? Com atividade física. Né? Então, você precisa melhorar a sua performance física, porque quando você melhora a sua performance física, você resolve todo o resto, você diminui o risco de várias coisas. O Márcio Atala, é aquele educador físico, que até passou no Fantástico naquela época do Medida Certa, ele, bem conhecido, ele falou uma coisa em um podcast, eu vi, ele disse que tem um estudo que fala que
exercício físico nas pernas. Aí eu lembrei dessa questão da marcha, né, do caminhar. Quando você fortalece as pernas, musculação mesmo, né, nas pernas, diminui, tem um percentual que diminui a chance de você ter doenças mentais, demências, né? De você ter demências na fase de idoso. Diz que já tem esse estudo. Então, a musculação nas pernas, ou seja, então, que você falou da caminhada, eu lembrei disso. É muito interessante a linha de raciocínio disso, porque é o seguinte, quando você faz musculação, você faz atividade física, e a atividade física, ela aumenta o seu músculo, que acontece uma redução no processo natural do envelhecimento. Então, você não tem escolha, você precisa aumentar a sua massa muscular, porque vai diminuir. E aumenta na musculação, né? Exato. Então, assim, quando você faz essa atividade física, você libera uma substância chamada irisina. E essa substância, ela vai agir lá no cérebro, né? E o que ele vai fazer no cérebro? Ele vai fazer a neuroplasticidade. Acredita-se que vai fazer novas conexões sinápticas, né? Que vai aumentar o fluxo sanguíneo cerebral quando você faz atividade física. E isso seria um fator protetor. A gente conseguiu comprovar isso, na verdade, em modelos animais, tá? A gente conseguiu comprovar. Quando a gente... porque você começa com um trabalho experimental e depois você tem que passar isso para um trabalho controlado, randomizado, duplo cego, né? Um caráter mais científico. A gente não conseguiu dizer exatamente, olha, está aqui, causa e efeito, mas a gente sabe que a fisiologia vai proteger o cérebro, que a atividade física, a musculação, de uma forma indireta, vai proteger o nosso cérebro. Por quê? Porque a atividade física vai aumentar o fluxo sanguíneo cerebral, vai fazer a neuroplasticidade. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes que fazer musculação ou fazer uma atividade física resistida não é para você, é para você conseguir agachar para pegar uma coisa que caiu no chão. Fazer musculação. Não é para você ficar sarado e com o corpo perfeito. Isso é consequência, né? É estético. Mas é para você fazer as atividades do dia a dia. Funcionalidade. Eu vi um vídeo, achei interessante, falando justamente disso. Mostrava um senhor na academia levantando um peso, aí ele fazia esse movimento aqui, né? Perfeito, eu vi. Viu? Aí depois cortava, aí mostrava ele levantando o neto, assim, como se fosse o neto dele, fazendo o mesmo movimento. Então, é nessa linha, né, de você fazer, se preparar para o dia a dia, né? Perfeito. E aí, doutora Denise, a gente falou da água, falou do sono, da importância de você manejar o estresse. Tentar diminuir o estresse, né? Olha, quem tenta não consegue. Diminuir o estresse, dos relacionamentos, né, interpessoais, assim, de você sociabilizar, de você conversar, de você não só no celular, né? Que você hoje a gente conversa muito, mas convive pouco, né? Perfeito. É ruim isso. A gente conversa, mas convivência é pouca. Teve até teve uma época que o WhatsApp saiu, né? Parou umas horas, aí teve uma notícia. Filho, com o bloqueio do WhatsApp, filho reencontra a mãe. Depois de 3 meses, reencontra a mãe, e eles moravam na mesma casa. Porque eles começaram a ter que interagir, né? E aí, a questão da atividade física, né? Como você falou, da importância de você colocar isso na sua rotina. Agora, uma coisa que eu queria perguntar. O que você trabalha, né? A pessoa, a escolha do trabalho da pessoa. Porque se você parar para pensar, nós dedicamos muito tempo ao nosso trabalho, né? E eu diria, não só muito tempo, mas bom tempo do nosso dia. As melhores horas do nosso dia, que é aquele período normalmente, quem trabalha em horário comercial, né? É o período do dia. A melhor hora do dia você está trabalhando. Então você passa muito tempo da sua vida trabalhando. O trabalho que você escolhe lhe dá tem uma relação boa com o seu futuro, tipo, você trabalhar com aquilo que você gosta,
você ter felicidade naquilo que você está fazendo, você ter satisfação naquilo que você faz, naquilo que você produz. Isso lhe causa, faz um diferencial ou não? Não importa, você tem que receber o seu dinheiro e recebendo o dinheiro dá certo. Perfeito, vamos falar sobre isso, mas só isso que você falou, só para concluir, eu costumo dizer assim, você está próximo de quem está longe e longe de quem está perto, né? Então, sim, isso é muito importante. E respondendo a sua pergunta, né, vamos falar em ciência para tentar responder sua pergunta, existe algo chamado Blue Zones, Zona Azul, né, que são cidades do mundo que mostraram pessoas que são mais longevas, que vivem mais. Então, Sardenha, na Itália, uma cidade do Japão, enfim, vários locais, né? A própria Coreia do Sul, né? Que tem pessoas que vivem realmente mais de 90 anos, centenários. O que que eles comem, o que que eles bebem, né? O que que eles fazem, né? Aquela conversa. E você sabe que tem um estudo bacana de 2017 do JAMA, que é uma revista bem interessante na medicina, que a gente tem uma credibilidade, digamos assim, científica, e que fala um pouco sobre propósito e longevidade. E aí talvez eu tente responder a sua pergunta. Porque imagine você que eu trabalho de segunda a sexta, né? E eu tô ali no meu trabalho esperando o sextou. Qual o sentido que tem isso? Entende que eu não tô feliz, você tá aqui, mas você não tá feliz aqui comigo. Você não gostaria de estar aqui. Então, talvez isso aumente o seu estresse, aumente a sua chance de ter depressão, porque você não está agora aqui comigo. E o que eles mostraram em estudos, né? Que quando você que entra um pouquinho também nas conexões sociais, senso de propósito. Quando você tem um propósito, você tem uma chance menor de ter doenças mentais. É mesmo, olha aí. Né? Então já tem trabalho científico em cima disso. Então sim, você tem que ter um propósito. Por que você está no mundo? O que você quer? E eu não acho que é aquela coisa, sabe aquele banalizado, você precisa encontrar seu propósito. Eu não tô nem falando disso, que tá todo mundo, qual é o meu propósito? Não, meu bem, não é isso que eu tô falando. Eu acho que as pessoas também estão romantizando muito as coisas. Eu acho que você está feliz com o que você está fazendo. O que você gostaria de fazer. O que você gostaria. Exato, eu acho que a resposta tem que ser sim. Se não, meu amor, vai atrás de outra coisa. Alguma coisa que você... Tá esperando o quê? Que lhe traga retorno financeiro, mas que lhe traga também uma satisfação de estar ali. Eu tô perguntando isso porque eu vi sábado passado, né, a gente passou a morte do Silvio Santos, né? E algumas pessoas ficaram bem nostálgicas, assim, com a morte, porque realmente é uma personalidade que todo brasileiro cresceu, né, vendo o Silvio Santos, então realmente foi um impacto. E eu ouvi um comentário que eu achei interessante, dizendo que o Silvio Santos, ele causou uma comoção tão grande com sua partida, porque as pessoas viam nele, e isso era muito claro, quando a pessoa falou isso, eu percebi mesmo, era muito claro, que ele gostava do que fazia. E ele passava, eu não peguei ainda essa época, eu era muito novo, mas tinha uma época no domingo, né, e eu vendo as reportagens sobre ele, eu fui entender, ele passava o dia do domingo no ar, ao vivo. Então, para a pessoa fazer isso durante muitos anos como ele fez, é porque gostava, né? E ele realmente passava essa verdade pro público. E a gente sentia isso, ele estava ali porque gostava. E ele viveu muito, né? 93 anos de uma vida lúcida como ele teve, né? Parou de trabalhar em 2021. A última apresentação que ele fez, o último programa que ele gravou foi em 2021. Então, 3 anos depois, ele veio a falecer. E aí você vê essa ligação. Demais. Né? Ele trabalhou com aquilo que ele gostava, produziu, trouxe resultado, ajudou outras pessoas cresceram com ele e realmente as pessoas se identificam com isso e as pessoas estão fugindo um pouco disso. Então, eu acho que talvez um dos segredos, como você falou, seja isso, você se identificar e ter satisfação naquilo que você produz. Seria isso mesmo. Imagina você esperar. Eu vou esperar o sábado para ser feliz. Olha que coisa sem sentido, é muito estranho, né? É muito estranho. Como assim? Eu não tô feliz agora no meu trabalho? Eu tô no meu trabalho, eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu passo do tempo,
né? E deixo as pessoas muito lá fora esperando, porque eu tô tão feliz ali, eu tô tão entregue, eu tô tão ali com o meu paciente, vivendo aquele momento e tentando ajudá-lo, porque eu falo muito assim, quando eu tô aqui com vocês, eu não quero mudar, fazer vocês perderem peso não é isso. Eu quero impactar a sua vida, eu quero trazer lições que eu aprendi e que vão ter manutenção a longo prazo, não é só ali aquele... Então, assim, eu acho que sim, isso é extremamente importante. Eu acho que isso é essencial, você ter propósito, você ser feliz, e não é aquela felicidade que todo mundo, tem que ser feliz. Não, é tudo bem você ter momentos tristes, mas que esses momentos tristes não sobressaia, né, a maioria dos dias. Isso precisa de ajuda. O Mário Sérgio Cortella, ele fala uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz: não confundir cansaço com estresse. Porque o cansaço é você tá fazendo uma coisa. Eu gosto de jogar futebol, vou jogar futebol, eu canso. Né? Mesmo uma coisa que eu goste de fazer, você cansa. Aí você descansa e depois tá bem. Se você trabalha com o que você gosta, você cansa também. Né? Chega em dia final do dia esgotado, mas aí você descansa e tá bem, já pronto para outra. Agora o estresse não. O estresse é você ficar esgotado, ele esgota, né? Ali você, E quando você tá naquilo que você não curte, que você não gosta muito, aí você fica estressado. E a pessoa passa a vida assim, é estranho mesmo. E eu acho que o estresse também é muito a falta de inteligência emocional, por isso que eu acho que precisa ser trabalhada. Eu decido muitas das coisas. Como é que eu tô no trânsito, alguém buzina, eu vou me estressar? Gente, eu acho isso de uma falta de inteligência emocional. Para uma coisa me estressar, meu querido, você precisa mesmo. Então, assim, é decisão. Se você não consegue, não chegou vai fazer terapia, vai procurar evolução. Você não pode deixar com que pequenas coisas se transformem em grandes coisas. Não é sobre o que te acontece, é sobre o que você faz com aquilo que te acontece. Ponto final. Né? É muito estranho. Se você parar para pensar assim, eu sei que na teoria é fácil, né? A gente fala assim, na prática é mais puxado, mas... Não sabia? Se você repetir até o final do podcast, eu vou te contar. Não é tão difícil assim. É treinamento, é cursos, é desenvolvimento. Mas eu tenho essa consciência, sabe? Eu tenho essa consciência. Só que eu convivo com muitas pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes profissões, de diferentes expectativas de vida. E aí, você vê que para muitas pessoas é difícil, sabe? Porque já está enraizado no software da pessoa, que é aquilo, sabe? Que parece que você tem que se fazer de vítima, parece que você tem que reclamar, parece que você tem... mas isso só acontece comigo. Então, eu tenho essa consciência porque eu também fui nessa linha de ir atrás, de ver, não é assim. Mas você vê a humanidade e eu venho percebendo, doutor, não sei se você vê isso no seu consultório e no dia a dia, mas algumas pessoas já falaram isso daqui no podcast também, alguns profissionais de saúde já falaram, que hoje as pessoas estão muito frágeis mentalmente. Então... As pessoas estão com fragilidade mental muito grande. Você chegar para uma pessoa, isso deve acontecer no seu consultório, e se aprofundar um pouquinho na vida dela, ela desaba. Se você se aprofundar, às vezes você olhar para a pessoa e perguntar, você tá bem? E passar para essa pessoa, mas e aquela situação você resolveu? E como é que tá seu pai? Como é que tá sua esposa? Como é que tá A pessoa chora. A pessoa começa a falar e ela não consegue se segurar, porque ela está frágil. São relações muito superficiais, muitas atividades para fazer no dia, como a gente começou falando aqui, e chegam a um ponto que as pessoas, quem não cuidar da sua inteligência emocional, quem não cuidar da sua mente, realmente não consegue ter esse controle. E é o que eu ia falar aqui, que é muito estranho você dar o controle do seu bem mais precioso, que é a sua paz, né? A sua paz, na minha cabeça, a paz é o meu bem mais precioso. E eu dar esse controle para uma outra pessoa para tirar a minha paz. Ou seja, uma pessoa, como você deu o exemplo, deu uma buzinada no trânsito, eu me estresso com ela. Ou seja, eu dei para a pessoa o controle sobre a minha paz interior. Isso é muito
precisa de ajuda. Se você não consegue se controlar, você precisa de terapia, de ajuda. Então, eu acho que quando você não normaliza isso, você vai buscar estratégias para modificar isso. E não achar, é difícil. Não. Se é difícil para você, por exemplo, hoje para mim não é. Hoje, para mim, para você realmente chegar e me tirar do sério, difícil, é mais difícil. Mas eu não foi da noite pro dia. Então, teve um livro, que a gente está falando muito livro, mas eu acho importante, que me ajudou muito, que fala um pouquinho sobre o que você falou, que você tem toda a razão, que chama Especialista em Pessoas, né? Do Thiago Brunet. E ele fala muito sobre isso, porque você falou assim, o meio que eu convivo vai influenciar a forma com que eu vou perceber a vida. Então, porque às vezes eu tô percebendo a vida de uma forma linda, mas as pessoas que estão ao meu redor falando um ao outro, reclamando. Então, aquilo ali, como aquilo ali vai me abalar, né? Existem pessoas que são inevitáveis. Ele fala no livro, pessoas inevitáveis, pessoas da família, que você não tem. E aí ele dá uma abordagem que eu acho bem interessante sobre como você manejar essas pessoas que são inevitáveis e que, de certa forma, acabam te manipulando e como você não se deixar, né? Então, acho que são estratégias. Então, é por isso que eu sempre, quando eu tenho um problema, eu busco a solução. E a gente aqui falando sobre envelhecimento saudável, acho que a gente não deveria deixar de falar sobre uma forma de... O cérebro envelhece também, né? Então, sempre que eu tô falando de medidas preventivas, eu sempre procuro falar de reabilitação cognitiva, de regeneração, de neuroplasticidade cerebral. Também não dá para falar em envelhecimento e não falar como você manter o cérebro, né, o máximo possível dentro da possibilidade saudável do ponto de vista de memória, que é algo que é tão preocupante, né? E novas habilidades. Eu acho que vale a pena a gente falar aqui sobre isso. Novas habilidades. Então, é você não se contentar. Vou dar um exemplo aqui, novamente, né? A gente tem que dar nossos exemplos mesmo. Eu não sei tocar nenhum instrumento musical. Nada. Nem piano, nem violão, nada. Eu pretendo, com 60, eu vou aprender, né? Ali, 60, eu vou aprender um instrumento musical, porque dessa forma eu vou forçar o meu cérebro, eu vou fazer novas conexões sinápticas. Leitura, a gente está falando tanto de leitura. Leitura, você avalia quantos tipos de memória? Memória semântica, memória de trabalho, memória episódica. Então, você consegue, de fato, fazer essa oxigenação do cérebro, né? Então, acho que a gente pode também, é interessante falar sobre isso. Se você ter novas habilidades, né, a gente já está se caminhando para o final, questão de você ter novas habilidades, tentar... Porque você vai mexendo o cérebro, né? O cérebro também, a sua mente pode trabalhar como um músculo que você exercita, né? Ali você vai ter que exercitar ali de alguma forma para poder... E eu acho interessante uma coisa na leitura, porque você fica com mais vocabulário, né? A leitura, ela lhe dá possibilidades, por exemplo, da gente ter essa conversa, e você vai linkando uma coisa com outra, e quando menos espera... Assim, eu sempre percebo isso, quando eu venho numa linha de lendo, eu fico com uma facilidade maior de me comunicar. Perfeito. Quem trabalha comunicação, leitura é fundamental, porque fica mais fácil as palavras saírem. Uma coisa que eu percebi, quando eu fico muito nisso aqui, vendo aqueles videozinhos rápidos, né, que tem, que é aquelas dopaminas muito ali. Perfeito. Quando eu pego um livro para ler, eu não consigo me concentrar direito. É interessante isso. Porque você está tão acostumado, o seu cérebro se acostumou com aquelas mensagens rápidas, e hoje, até uma notícia que você vai ler aqui no Instagram, ele lhe dá algumas palavras ali da notícia. E aí você não se aprofunda, né? A gente não está se aprofundando mais naquilo que a gente vê. E se um vídeo que você está lendo, os 3 primeiros segundos não lhe interessarem, você já passa. Então, ansiedade. E aí vai causando uma série de problemas, e um desses é isso. Esse daqui realmente eu não aconselho de maneira nenhuma, porque você vai perdendo a concentração. Pois, doutora, a gente está chegando mais ou menos para finalizar. Você quer deixar mais alguma mensagem
Eu acho que mais a questão da alimentação, que a gente falou muito por cima, mas você, como você mesmo abordou, já trouxe várias A gente trouxe nutricionistas. nutricionistas aqui. Eu acho interessantíssimo, eu acho impossível não falar sobre alimentação, então acho que todos têm o conhecimento, né? A maioria, pelo menos, de que frutas, verduras. Só para a gente concluir a linha de raciocínio e finalizar, as pessoas sempre perguntam, como é que tem algum remedinho que eu possa tomar para prevenir câncer, né? Tem Olha aí. comida, né? Comida. Tá ali na A gente sua sabe, geladeira. por exemplo, que 25 a 30 gramas de fibra, você previne até 30% câncer, como esôfago, estômago, Olha aí. pulmão, né? Enfim, laringe, boca. Então, assim, a gente tem alimentação que previne vários tipos de neoplasia, né? E fibras, verduras, leguminosas, vitaminas que nós encontramos nessas frutas, nessa vitamina A, vitamina E, enfim, resveratrol, né? Então a gente fala tanto sobre antioxidante nesses alimentos que nada mais é do que substâncias que jogam os radicais livres, que são, vamos falar de forma simples, substâncias que fazem mal ao nosso envelhecimento, à nossa célula e causam mais rapidamente envelhecimento celular. Então, por que eu não vou usar o alimento ao meu favor? Por que eu não vou diminuir gordura trans, que a gente começou falando sobre isso, e que pode causar uma certa inflamação no hipotálamo e desregular o seu cérebro e falar que você está com fome, que você nunca está saciado. Então, uma coisa vai puxando a outra. Mas eu acredito que é isso, é alimentação, é sono, é manejo do estresse, é conexões, a atividade física. E muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Nada que é isso, doutora. A gente, nessa conversa, a gente falou mais de 1 hora. Olha. E uma coisa interessante, tudo que você falou aí, com embasamento, com explicando direitinho, mas se a gente for parar para pensar, é simples, né? Simples. Olha aí que interessante. É simples, porém, parece que as pessoas não conseguem assimilar isso, mas é simples de entender e é simples de explicar, né? Assim, é simples de você absorver. Você não falou nada que assuste. Puxa, vou ter que fazer isso. Nossa, que coisa complicada. Não. Perfeito. É porque a vida é para ser simples, né? Assim, se você olhar, a vida é simples. E seguindo essas linhas aí, seguindo esses conselhos, a gente consegue chegar na nossa pessoal falar melhor idade, né? Isso mesmo. Vocês vai ser melhor. Tony, por gentileza, coloca o Instagram dela. Eu vou deixar seu Instagram aqui. Doutora Denise Nilo, não é isso? Isso mesmo. Pronto, baixa um pouquinho aí, Tony. Você dá dicas também, né? Dou dicas sobre como envelhecer de uma forma saudável, emagrecimento, faz vídeo melhorar também. O sono, menopausa, você vai encontrar. Tem várias. Hoje tá ótimo, Tony. Hoje o Instagram, ele é muito bom, né, nisso, assim, dessa comunicação com o paciente, né, com as pessoas. Eu sempre digo, assim, você utilizar as redes sociais, saber utilizar, ela lhe traz muitos benefícios. Agora, quando você usá-la, né? Quando você usa as redes sociais, ela traz muito. Agora, quando ela começa a usar você, perfeito. Aí é que o negócio desanda, né? Isso mesmo. É chato. E esse é um problema. A gente recentemente conversou com uma psicóloga, com uma pediatra, pediatra infantil, quer dizer, uma pediatra, falando sobre desenvolvimento infantil. E ela falou o impacto das telas. Demais. E na vida. E quando fala tela, é essas coisinhas mesmo, de videozinhos muito rápidos, que os pediatras estão começando agora receber estudos que estão comprovando o que tá acontecendo com essa geração. E graças a Deus as escolas estão proibindo, né? E antes, né? Você lembra que você pegou o boom do tablet, né? Minha escola tem uma escola que tem tablet, a escola moderna e tal. Hoje não tem mais, né? Assim, não tem, porque realmente estão começando a ver. Teve uma escola, acho que foi na Suécia, que ela aboliu qualquer tipo de computador, qualquer tipo de... Tá tudo em livro, voltou como os antigos faziam, né? Doutora, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, o prazer foi meu e eu amo esse tema, eu agradeço por ter me chamado. Muito obrigado mesmo, e você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol.
É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e muita, muita paz para todos nós. E até a próxima, se Deus quiser.